Olá, tudo bem? Eu sou o Moisés. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o texto que narra o milagre da multiplicação dos 5 pães de cevada e os 2 peixes relatados no Evangelho de João. Você sabia que, ao contrário dos outros evangelhos, João só relata 7 milagres? Você sabia que no Evangelho de João os milagres são chamados de sinais? Pois é, João faz isso porque quer mostrar que esses milagres são mais do que milagres. São sinais da chegada de um novo tempo, o reino de Deus. Nesse novo tempo, tudo muda. Os poderes das trevas são abalados e a glória de Deus começa a se manifestar de forma especial através do próprio Deus encarnado, como diz João, tabernaculado, aquele que montou a sua tenda entre nós. O texto de João é o último a ser escrito e provavelmente o último texto de todo o Novo Testamento a ser escrito. Hoje vamos falar um pouco sobre João 6, de 1 a 15. Não faremos uma pregação ou um sermão. A minha intenção é te dar informações sobre o texto. Esse é o único milagre que, durante o ministério de Jesus, foi registrado em todos os 4 evangelhos. Vamos resumir o texto. Jesus estava com seus discípulos na região da Galileia. Eles atravessaram o lago da Galileia, o de Genezaré. Uma multidão seguia Jesus interessada nos seus milagres. Jesus e seus discípulos sobem para o topo de um monte e ficaram por lá. Jesus percebeu que a multidão estava vindo. Ele perguntou a Filipe, que era um discípulo, onde que eles podiam comprar pão para dar para aquela multidão de cerca de 20 mil pessoas. Filipe diz que nem com o salário de 8 meses de um trabalhador comum seria possível comprar tanto pão para cada um receber pelo menos um pedacinho. Entra em cena outro discípulo, André, e ele informa que havia um rapaz ali que possuía 5 pães e 2 peixes. Jesus pede que o povo se assente, ele pega os 5 pães, agradece a Deus e começa a distribuir a comida à vontade para as pessoas. As pessoas comem até ficarem satisfeitas. Jesus pede que se recolha aquilo que sobrou, e isso enche 12 cestos. Diante do milagre, as pessoas perceberam que Jesus era o Messias prometido por Deus. Quando Jesus percebeu que essas pessoas queriam transformá-lo em rei à força, ele fugiu sozinho para outro lugar. Isso é o que basicamente conta João. Como João é o último evangelho a ser escrito, é muito provável que ele tenha conhecido o texto de Marcos, que está lá em capítulo 6, que também nos dá outros detalhes. Vamos para o texto, versículo por versículo. No primeiro versículo, os discípulos estavam andando muito atarefados por conta das viagens com Jesus. Eles nem conseguiam comer direito, todos estavam também chateados porque tinham sido informados da morte de João Batista, alguém muito respeitado, um profeta, que era primo de Jesus. Ele foi decapitado. Eles precisavam de descanso e por isso Jesus sai com eles para um retiro, para orar, para conversarem, para alinharem os pensamentos. Aqui aparece, no versículo, o Mar da Galileia, também chamado de Quirenete ou Tiberíades. Quirenete é a palavra usada para um instrumento musical antigo chamado lira, por causa do formato do lago, que se parecia com esse instrumento. A cidade de Tiberíades foi fundada por Herodes Antipas no lado ocidental e em homenagem a um imperador chamado Tibério César, e se tornou também o nome do lago. No versículo 2, a multidão aparece seguindo Jesus, não por aquilo que eles queriam espiritualmente falando, obedecer, mas porque eles viram Jesus fazendo muitos milagres. Ou seja, era uma multidão bem interesseira, mas com necessidades, se podemos falar assim. No versículo 3, Jesus subiu provavelmente para as colinas de Golã. Parece que Jesus preferiu ficar a sós com os discípulos para ter aquele tempo com eles, um tempo de descanso, de oração. No versículo 4, temos a informação que chama a nossa atenção. É a menção da Páscoa. Mas por que a Páscoa aqui nesse texto? Porque a Páscoa judaica celebrava o êxodo do Egito, o abate de um cordeiro na casa de cada família, que depois eles comiam juntos com seus vizinhos como parte da celebração.
O texto aponta para a multidão no deserto, para a comida que era compartilhada e que Jesus era o Cordeiro de Deus. A festa da Páscoa era para judeus como tipo o 4 de julho para os americanos. Era um chamado ao zelo nacionalista, intenso. Isso ajuda a explicar o fervor que tentou forçar Jesus a se tornar rei. No versículo 5, Jesus percebe a multidão e fala com Filipe. Ele parece a pessoa mais óbvia para receber essa pergunta de Jesus. Por quê? Filipe veio de uma cidade bem próxima, a cidade de Betsaida. Ou seja, ele era o único que teoricamente sabia onde comprar pão naquela região. Jesus quer dar pão para a multidão de 20 mil pessoas. No versículo 6, aqui descobrimos que Jesus não queria comprar pão. Era uma oportunidade de testar Filipe. O verbo ali para testar é peirazo, que tem até um mau sentido, que é mais do que testar, significa tentar, é convidar uma pessoa a fazer o mal. Ser discípulo de Jesus não inclui só coisas boas, também é ser testado por ele. Versículo 7, aqui Filipe dá uma resposta óbvia, ele somente pensa na esfera do mercado, do mundo natural. O denário era o pagamento de um dia para um trabalhador comum. Esse valor conseguiria sustentar uma família média de 4, 5 pessoas por mais ou menos um dia. 200 denários são 8 meses de salário para uma família. Esse dinheiro não alimentaria a multidão de cerca de 20 mil pessoas, nem mesmo daria um pedacinho de pão para cada um. No versículo 8 e 9, entra em cena o discípulo André, para informar que havia um jovem homem, ou um escravo jovem, que tinha 5 pães baratos, de qualidade inferior, e 2 peixinhos, como aqueles que a gente chama de piabinhas, mas um pouco maior. Certamente André está afirmando que aquela pequena refeição daquele jovem era inadequada para tanta gente e tanta necessidade. No versículo 10, apesar da falta de dinheiro e dos poucos recursos, Jesus age de forma ordenada. Jesus faz o povo se assentar em grupos de 100 e 50 na grama verde. E é impressionante como é que Deus opera de forma organizada, sem bagunça. Isso aconteceu provavelmente em março ou abril, porque a grama, como de acordo com o texto, estava verde. A informação de 5 mil homens é dada mais do que apenas para contar a quantidade de pessoas, mas para mostrar o potencial exército que estava nas mãos de Jesus se ele quisesse. No versículo 11, vemos aqui Jesus dar graças, ou seja, ele agradece. Se ele usou a oração tradicional dos judeus, ele disse assim: bendito sejas tu, ó Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que produz o pão sobre a terra. É curioso que ele não abençoa ou consagra o alimento, ele apenas agradece. Isso entra o verbo aqui, bará, muito importante, que é trazer à existência aquilo que não existia antes. Só faz isso, só Deus faz isso. Como está lá em Gênesis 1:1. Bereshit, bará Elohim. No princípio, bará Deus os céus e a terra. Criou Deus os céus e a terra. Começa a distribuição. Todos comem e se fartam. Por mais fartura que tenham, nunca desperdiçam jogando comida fora. Eles sempre recolhem e guardam. Jesus o fez ensinando o princípio da economia e do não desperdício. Verso 13. É interessante que os cestos que sobram são em número de 12, apontando para as tribos de Israel, ou seja, a totalidade do povo de Deus que poderia e pode ser alimentado pelo Filho de Deus, o Messias. Verso 14. Diante de tão grande multidão e tão grande milagre, eles ficaram focados em Jesus e viram nele um rei que estavam esperando. E aí, o que acontece? No entanto, eles desejavam um rei que os liderasse de uma guerra contra os romanos e os libertasse do jugo estrangeiro. Como Moisés, ele já tinha feito cair pão do céu, então devia ser ele mesmo que os libertaria da escravidão dos romanos. João não diz que eles estavam errados no seu julgamento, mas na avaliação do significado de ser rei para Jesus. A atenção estava centrada no alimento e na vitória sobre os romanos, na possível vitória.
não na manifestação divina mediada por meio de Deus. Ou seja, não no Filho, pão da vida. Não era uma avaliação realista, pois eles precisavam muito mais de vida espiritual do que uma vitória, uma guerra, né, contra o Império Romano. Muito bem, temos que saber que essa guerra eles não podiam vencer. No verso 15, o texto afirma categoricamente que Jesus fugiu, deixando os seus discípulos para trás e cruzarem o mar sozinhos. Ser feito rei daquela forma atrapalharia muito o curso do ministério de Jesus, principalmente porque Jesus sabia que um conflito com os romanos só traria destruição ao povo. A verdade da questão é que o reino de Jesus era diferente de qualquer outro. Seu reino não triunfaria por meio de uma derrota do inimigo, os romanos, através da guerra, mas por morrer, ressuscitar e enviar o Espírito Santo sobre a igreja. Ele iria para Jerusalém não para empunhar uma lança, uma espada ou executar julgamento. Essa foi a mesma tentação enfrentada no deserto, a tentação de ter poder. Ele fugiu porque não era a sua hora. Ele fugiu porque o que esperavam dele, ele sabia que não podia nem queria dar. Essa é uma grande lição aos líderes em geral. Há um perigo muito grande quando as coisas não dão certo, mas maior ainda quando milagres acontecem e vitórias são alcançadas. O povo se anima e quer nos fazer verdadeiros reis. Devemos fugir da tentação de sermos o que não somos, mesmo que as pessoas digam que somos. E mais, não aceite ser aquilo que as pessoas dizem que você é, se você sabe que não é o tempo ainda de ser aquilo. Se for preciso, faça como Jesus, até fuja. Quero compartilhar com vocês 8 ensinos que podem te abençoar e me abençoaram demais. Primeiro, nesse texto aprendemos sobre o supremo poder de Jesus sobre a matéria. Para quê? Para ajudar pessoas famintas. Segundo, também aprendemos que Jesus não está preocupado apenas com a vida espiritual das pessoas, mas também com a fome, mesmo de pessoas que não o queriam como Deus, mas apenas como um general ou como um curandeiro. É incrível perceber a graça de Deus, a graça divina, com pessoas interesseiras, talvez como nós também. Terceiro, outro ensino é que quando te pedirem dinheiro para algo nobre, como alimentar alguém, nunca responda que não tem ou que é impossível. Olhe com os olhos da fé, peça a Deus. Deus pode multiplicar os seus bens para que você ajude outras pessoas. Normalmente Deus age assim. Quem está disposto a ajudar sempre tem recursos para ajudar outros. E aí conta com a bênção de Deus. Quarto, aprendemos também que os ministros de Jesus têm que constantemente ouvir a pergunta dele: como vamos alimentar a multidão? A resposta é que podemos e devemos nos mobilizar nas causas sociais, sabendo sempre que é Deus que faz surgir o sustento do nada. Quinto ensino: estou certo que quase sempre Deus não faz nada num ambiente bagunçado. Organize o que cabe você organizar. A sua parte. Limpe a sua casa, estude, procure trabalho, corte a grama, lave a louça, lave a roupa, coloque as coisas no lugar certo. Deus é organizado e, sendo assim, se alegra com ordem. Sexto ensino. Outro é que a comida que foi multiplicada são para os discípulos distribuindo. Eles não ficam com comida para si, eles entregam e recolhem. A motivação de um ministro é servir, sempre servir. No sétimo ensino, aparece aqui o jovem escravo que abre mão da comida para entregar a Jesus. E essa entrega, esse despreendimento, fez com que uma grande multidão fosse alimentada. Precisamos abandonar a avareza e entregar o pouco que temos para ver o que Deus pode fazer. Quando você tiver pão sobrando, ou seja, dinheiro guardado, cuidado, não desperdice, mas sempre tenha um tanto para ajudar os que estão próximos de você e que vão precisar com certeza do seu auxílio. Oitavo ensino. Aprendemos que o Evangelho é capaz
de suprir todas as necessidades da humanidade, necessidades materiais e espirituais. Servimos ao Deus que multiplica pães e peixes e se importa quando seus filhos passam fome. A cruz do Calvário salva e liberta do egoísmo. A vida, morte e ressurreição são o único evento histórico que pode matar a fome de amor e aceitação na vida das pessoas. Obrigado por me permitir falar com você e trazer esses ensinos. Grande abraço e que Deus te abençoe.